Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e estamos começando mais um Avalie e Realize. Hoje estamos recebendo a Kathleen Silva, ela que está graduando em Engenharia de Produção. Ela é técnica em eletrotécnica, possui cursos de automação NR10 e NR35 e, apesar da pouca idade, já tem muita experiência para compartilhar a respeito da sua trajetória profissional. Kathleen, muito obrigado, tá, por aceitar o nosso convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnica em eletrotécnica, mas o Avalie e Realize tem esse objetivo, esse propósito, despertar você que está começando ou ainda pensa em escolher uma carreira profissional, a decidir e aí aprender também com as experiências aqui contadas. Kathleen, seja muito bem-vinda e pode se apresentar para quem não te conhece. Olá, muito obrigada, Tiago. Primeiramente, gostaria de lhe agradecer pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Então, gente, meu nome é Kathleen, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no Rio de Janeiro e eu realizei o curso, de técnica em eletrotécnica. Hoje eu sou técnica em eletrotécnica. Na realidade, também, atualmente, eu realizo a graduação de engenharia de produção e, enfim, vamos lá. Eu trabalho numa empresa que é do ramo de elevadores, esteiras e escadas rolantes. E meu segmento, na realidade, ele é mais voltado para elevadores. Eu entrei nesse ramo com 19 anos. Eu participei de um processo seletivo para estágio, então eu realizei o estágio dentro dessa empresa, que foi fundamental para que eu conseguisse agregar aí conhecimento técnico, porque na realidade eu não sabia nada de elevadores, A gente costuma dizer que quando você não trabalha com elevadores, você só sabe que ele sobe, desce, abre porta, fecha a porta e você acha que sabe usá-lo. Funciona. Exatamente. Mas na realidade é meio que isso também. Mas a gente precisa primeiro de uma chamada, depois de uma abertura de porta, e aí entra a direção, porque você escolhe qual andar que você quer ir, fechamento de porta, a partir da aceleração, a velocidade nominal e todo um conjunto aí que a gente consegue falar sobre a funcionalidade do elevador. Então, gente, vamos lá. Quando eu ingressei nesse ramo, eu tinha um receio. Eu acreditava que talvez eu fosse lidar o tempo todo só com máquinas. E isso, para mim, era uma barreira, porque eu sou muito comunicativa, gosto de estar sempre assim falando. E eu acreditava que, por mais que eu gostasse muito do ramo com máquinas, dessa parte técnica, eu acreditava que, de repente, eu não fosse sempre falar com pessoas, lidar com clientes. E eu estava super equivocada, porque hoje em dia eu lido com vários tipos de pessoas. A gente tem os condôminos, que são as pessoas que estão ali pagando pelos nossos serviços, que estão ali querendo saber por que o elevador parou, por quando que vai voltar a funcionar, que peça que quebrou, que deixou de quebrar. A gente tem essa pressão, assim, específica dos condôminos. A gente tem que lidar com os prestadores de serviço, seja da empresa do elevador, que são vários tipos de terceirizado para vários serviços diferentes, quanto, de repente, um terceirizado, um prestador de serviço do condomínio, do edifício, seja ele residencial ou comercial. Por exemplo, todo condomínio tem uma equipe de manutenção e a gente precisa ali ter um vínculo, falar com o cliente, saber ali se envolver com aquele cliente para resolver os problemas, de todos os clientes, de todo o cliente como um todo. E, na realidade, também tem outros prestadores de serviço que trabalham diretamente conosco, Nós que somos técnicos em elevadores. Tem a equipe das câmeras, tem as equipes dos interfones, da mídia dos elevadores. Então, assim, a gente precisa ter uma boa comunicação para que o nosso objetivo final, que é deixar aquele cliente feliz, seja realizado. E temos também os clientes. E esses clientes, quando eu falo dos síndicos, dos gerentes, dos administradores, que na realidade são as pessoas que estão ali contratando os nossos serviços. E eles precisam que esse serviço ele seja bom, ele seja eficiente, ele seja seguro, ele seja atencioso. Então, assim, realmente é um desafio, assim, o tempo todo, estar lidando com pessoas e com as máquinas, com os consertos, enfim. Quando eu comecei, no curso de eletrotécnica, eu imaginava que, de fato, fosse ser algo bem produtivo, assim, para minha carreira. Foi algo que eu realmente almejei. E dentro do curso de eletrotécnica, você consegue aprender sobre circuitos elétricos, automáticos. Você também fala ali um pouco sobre a parte da elétrica, seja ela na indústria, seja ela na distribuição, enfim. A eletrotécnica, você acaba se voltando muito para a parte de eletricidade. E a eletricidade, você começa a entender a funcionalidade dela, como que acontece, como que uma luz acende, como que tudo circula, assim,
você começa a aprender sobre tensão, sobre corrente. O que seria a corrente, por exemplo? Seria o movimento ordenado dos elétrons. E, na realidade, os elétrons, você aprende que eles têm carga negativa, mas aí se tem, né, alguém que tem a carga negativa, tem alguém que tem a positiva, são os prótons. Então, a gente começa a entender como a eletricidade funciona, os equipamentos de medição, e realmente é algo muito interessante aí para estar se aprendendo. Foi o que eu me apaixonei, espero que você se apaixone também, se já não estiver apaixonado e querendo dar seguimento aí no ramo. Legal. É interessante que você fala sobre essa questão da interatividade com pessoas, né? Porque geralmente quem escolhe uma área de eletrotécnica, que trabalhe com máquinas, geralmente acha que realmente não vai ter que lidar com isso e muitas vezes, na verdade, né, que se fala, todo trabalho hoje exige que você lide com o público, todo trabalho hoje lide que você lide com o contratante, com, né, pessoas que estão ali contratando o serviço. Você falou da área condominial, eu trabalho hoje no setor condominial e sei muito bem como é que é isso, né? A exigência que se tem pelo bom funcionamento dos aparelhos, a cobrança que se tem, né? E isso também precisa ser, talvez, algo pensado também em alguém que queira exercer essa função, essa área de atuação, porque não é só com as máquinas, né? São as chamadas, existe as soft skills, né? E também existe as hard skills, né? As soft skills são essas habilidades de você também saber lidar com as pessoas, saber lidar com o ambiente de trabalho, né? Porque muitas vezes não é só a técnica, não é só o conhecimento técnico da máquina, não é só o conhecimento técnico ali, como você disse aí, como você já deu uma pincelada sobre algumas partes técnicas, não é só isso, né? Você precisa também lidar com essa área de público, né? E isso é bem interessante porque hoje as pessoas, elas meio que querem fugir, né, disso, né? Até de lidar com o público, né? Mas, infelizmente ou felizmente, né, isso acho que não é possível. Acho que hoje toda profissão exige isso e a pessoa precisa também ter essas habilidades. Mas bacana você ter pontuado isso, porque é muito importante, né? Qualquer área, a gente também tem que ter essas habilidades de lidar com as pessoas. Queria já Tiago, começar, pode falar. por exemplo, não, você falou um pouco, né, sobre a questão de se comunicar com os clientes, né? Como você falou, você também trabalha em condomínio. Realmente é um ambiente assim de pressão. Quando eu entrei na empresa, eu tinha 19 anos, estava começando a formar a minha maturidade, assim, não tinha, de repente, estrutura para aguentar Sim, algumas, imagino. a gente chama assim de chamadas de atenção, enfim, né, de problemas, situações, saber lidar ali com as situações adversas do dia a dia. E ao decorrer desse tempo, eu fui amadurecendo, sabendo, né, às vezes, quando ficar quieta, quando falar, quando se posicionar. Sim, Às vezes, a gente está ali representando, na realidade, a empresa, né? Não estão vendo, porque a Kathleen tá... Não, na verdade, a gente está representando a empresa. Então, assim, a gente precisa saber ficar quieto, a gente precisa saber quando se posicionar, quando tentar ali acalmar o cliente, saber converter, às vezes, uma situação que é realmente difícil de lidar. E aí entra também a questão de trabalho em equipe, né? isso. Porque nesse ramo, nessa área, dificilmente você vai trabalhar sozinho, dificilmente. Sempre vai ter uma equipe ali, você vai ter que aprender a lidar com a criação do outro, que é diferente da sua criação, com o pensamento, com a ideologia. E realmente tudo isso, né? A vida profissional, a vida adulta, é muito difícil. Eu estou estudando para programação, né? Mexer com computadores, TI e tudo mais. E aparentemente parece uma área que você só lida com computadores, né? Você só fica sentado Uhum. no computador frente, mas não, tem reuniões, tem situações de negócio onde você precisa aprender a negociar, onde precisa aprender a se relacionar, tem trabalho em equipe, cada um faz a sua função. Então, hoje é inevitável, como você bem pontuou, achei muito legal essa sua primeira fala, a gente não lidar só com máquinas, a gente lidar com pessoas e a gente precisa, né, aprender isso. E é legal você já começar desmistificando isso, porque muitas vezes as pessoas escolhem uma função como a sua por acreditar que só vai lidar com máquinas, só vai lidar com elétrons, né? Só vai lidar... Não, e não. Como você falou, tem a pressão do setor de trabalho, como qualquer outro trabalho. Isso é bem importante pontuar. Kathleen, vamos começar as perguntas, então? Quando você era adolescente, qual era o seu nível de autoconhecimento e a sua percepção das suas habilidades? Então, na realidade, eu sempre gostei muito de brinquedo que quebrou, querer ali futucar, querer consertar, achar que eu era entendida ali da funcionalidade.
e ao decorrer do tempo isso continuou acontecendo, um controle da televisão caiu e se espatifou no chão, eu queria lá ver como que encaixava a peça, eu sempre gostei muito assim dessa área, eu gosto tanto do ramo de elétrica, inclusive com elevadores, eu consegui também descobrir que eu gosto muito da área da mecânica, porque eu desde quando eu realizei o curso de eletrotécnica, né, era o tempo todo elétrica, né, dar uma pincelada realmente em mecânica, em eletrônica, em informática, outros locais, porém, todavia, entretanto, eu precisava ser Sim. focada na elétrica. E aí, quando eu entrei para o ramo de elevadores, eu vi que, na verdade, eu comecei a gostar muito de mecânica, eu comecei a ficar ali equiparada ali, na verdade, aos dois segmentos, porque um complementa o outro. E, na verdade, não só a mecânica, mas também a automação, a questão da programação, tem a questão das placas, a gente mexe com inversores de frequência. Então, na verdade, a gente vai aprendendo tudo ali. A gente vai mesclando um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada segmento para formar ali um bom técnico, assim, né? Digamos assim. Legal. Geralmente despertado na infância, né? Aquela aptidão. Eu tinha um primo que ele desmontava tudo. Você falou dos controles, né? Que quebravam. O meu primo desmontava tudo para ver como é que funcionava, como é que era a mecânica de tudo por dentro. Por que você escolheu essa área, né? Essa área da eletrotécnica como profissão? Então, na realidade, eu nunca me interessei muito, por exemplo, por enfermagem, enfim, de repente outros segmentos talvez mais femininos, nunca gostei, já tive minha fase infantil de querer ser estilista, umas coisas assim que a gente está na infância, mas assim, quando eu fui amadurecendo, né, e chegando na idade onde eu precisava, de fato, escolher um curso que seria para minha carreira profissional, para a vida, né, eu sempre pensava na área realmente de elétrica, na parte de mecânica, eu sempre gostei, assim, desse segmento. Então, para mim, a eletrotécnica foi uma alternativa que, na época, eu nem imaginei que eu fosse gostar tanto, digamos assim, mas foi onde eu acreditava que eu realmente fosse me encontrar. Legal, bacana. Você falou sobre a questão de identificação na infância, né? Sobre ali. Mas como é que foi a sua identificação quando você começou a estudar e praticar ainda ali durante o curso técnico? Como é que foi a sua identificação com a eletrotécnica nesse período? Então, teve uma parte assim do meu curso que a gente fazia muito instalação predial e residencial, né? Que é de fato fazer a ligação elétrica, instalação mesmo, para que toda a parte elétrica daquele ambiente funcione. E eu gostei muito, assim, quando eu precisei passar os fios pelos conduítes e fazer a lâmpada acender. E foi a vez, assim, que eu me olhei ali e gostei do que eu estava fazendo mesmo, assim, tive certeza que eu gostaria de me manter nessa área. Botar a mão na massa ali e te fez Botar sentir ali a mão na produção. massa e ser técnica de campo. Legal. Que muitas vezes a gente fica na teoria, né? E aí a gente é doido para ir para a prática. E quando vai para a prática, descobre que, caramba, é isso mesmo, é legal mesmo, é bacana mesmo. Falando um pouquinho, né, sobre a questão da prática em conjunto com a teoria, eu até posso entrar um pouco na parte do meu estágio, né, que foi realizado, inclusive, na empresa onde eu atuo. O que acontece? Dentro do estágio, eu tive um período mais ou menos de 1 ano, digamos assim, como estagiária. E nesse estágio, foi assim, foi maravilhoso, porque eu tinha, na verdade, a aula teórica, então, eu, assim como outros estagiários, nós íamos para um ambiente, né, de estudo mesmo, teórico, com manuais de placas, enfim, de série de equipamentos e, enfim, componentes. E só que depois não ficava só ali. A gente, depois que terminava esse módulo, né, na teoria, cada um era enviado para uma área, né, para um setor, seja ele qual fosse, para acompanhar um técnico durante o dia dele, né, para a gente tentar ali, entender e assimilar o que a gente aprendeu na teoria com a prática. Então, assim que a gente terminava um módulo, a gente era enviado para um técnico para que ele nos acompanhasse e explicasse o que era aquele componente, para que ele servia na parte realmente prática, porque é o que importa. É o que importa de fato. E aí, depois, quando a gente voltava para a sala, não era também tudo moleza, a gente tinha uma prova. E aí tinha a prova do que era aplicado. Tem que lembrar, então, né?
E tem que lembrar, e tem que Tem que aprender de lembrar. verdade, até porque depois o negócio vai ficar sério, você vai ficar lá sozinha ali, ó, sozinha, assim, entre aspas, você, Deus, e claro, com os amigos, os colegas de trabalho, mas assim, no estágio é um mundo de maravilhas, você tá ali só para aprender e tem a Sim. obrigação de aprender e só isso. Mas aí quando você é enviado mesmo, né, você ganha uma rota de trabalho, como foi o meu caso, né, clientes específicos, clientes exigentes, elevadores de tudo, falando do meu ramo, porque, né? Você precisa entender o que você está fazendo. Então, assim, o meu período de estágio foi realmente muito proveitoso e, graças a Deus, eu consegui me encontrar com profissionais com uma alta competência que conseguissem me passar de forma tranquila, porque também é importante isso, a gente precisa ali aprender, né, com alguém que não só saiba muito, mas também que saiba passar o conhecimento para que a gente consiga aprender e absorver aquele conteúdo, porque isso vai ser muito importante. Sim, é importante você aprender a teoria e ser um excelente profissional também na prática, né? Desenvolver, apresentar isso na prática. Eu lembro de um conselho que eu recebi de um professor de faculdade. Ele disse que para a gente ser um profissional, é só a gente ter o currículo. Mas para a gente ser um profissional bem conceituado, bem requisitado, bem visto, a gente precisa aprender aqui o nosso ofício. Né? Porque profissional de currículo, de certificação, a gente tem um monte. Mas na prática é o que realmente vai definir se você realmente é um excelente profissional. Legal. Quais são as possibilidades de atuação aí na sua área, né? De um profissional técnico em eletrotécnica, tanto no âmbito público quanto também no privado? Você deu até alguns Então, exemplos aí condominiais, né? Também pode pincelar sobre isso. sim, acabou que na realidade, falando um pouco do meu ramo, eu entrei no ramo de terceiros, mas também tá ali tudo junto e misturado. Eu cheguei até pegar aqui no telefone para passar, porque são várias possibilidades, mas eu cheguei aqui a ter algumas, consegui passar aí para o pessoal. Você conseguiria trabalhar com usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares e eólicas, indústrias metalúrgicas, empresas de distribuição de energia elétrica, empresas de água e saneamento, de telecomunicações, construção civil, empresas de manutenção e instalação de equipamentos elétricos, escritórios de projetos técnicos, indústrias petrolíferas, pesquisa, consultoria, assistência técnica. Então, assim, realmente é um ramo que você consegue trabalhar em vários segmentos, e não só o técnico em eletrotécnica, porque acaba que anda um pouco junto, tanto o técnico de eletrotécnica, quanto o técnico de mecânica, quanto o técnico de eletrônica. A gente meio que está ali nesse ramo técnico desse segmento. Então, você consegue realmente ter diversas possibilidades de trabalho, e se for o caso de você, se você quiser, né, ser autônomo, enfim, você consegue sim abrir, né, a sua empresa, você trabalhar por conta própria, relacionada a realizar instalação na casa de terceiros, né, com circuitos elétricos, às vezes, básicos ali do dia a dia, das necessidades de outras pessoas. Então, você não precisa necessariamente trabalhar numa indústria ou numa empresa, você consegue sim abrir o seu próprio negócio tranquilamente. Legal. E você falou sobre eletrotécnica e eletrônico. Qual é a diferença das duas coisas? Só, é uma dúvida pessoal, mas aí eu estou jogando aqui na verdade, a eletrotécnica, né, ela é muito voltada para a parte elétrica, né, para todo o circuito elétrico. A parte de eletrônica, você junta ali com a parte de automação, que seria um segmento talvez ali mais robotizado, né? A finalidade talvez diminuir um pouco o trabalho humano, assim, algo relacionado mais à programação mesmo, enfim. Eu particularmente gosto mais da elétrica, mas não tem como fugir muito da eletrônica, não. Tá muito próximo, né? As duas tá ali muito próximo, muito junto ali. Tá legal. Você acha que o mercado hoje de trabalho é favorável para alguém que deseja se formar em eletrotécnica, ou você acha que está um pouquinho em baixa? Como é que está o mercado? Não, eu acredito que seja assim muito viável. Eu estou falando da eletrotécnica, mas estou pontuando os outros cursos porque também são muito interessantes, são muito legais, e são cursos que você consegue ter diversas áreas de atuação. Então, assim, eu acredito sim que seja uma boa investir nesses tipos de curso. No meu caso, eu realizei o curso em conjunto com o ensino médio. Você tem a opção de, né, realizar o curso sozinho, né?
Porém, você consegue também, dependendo da faixa etária que está assistindo a gente, consegue realizar o curso junto com o ensino médio, que foi o meu caso, porque eu fiz 3 anos. Então, assim, para mim não foi... Para mim foi ótimo, na verdade, que precisava fazer o ensino médio, ficava só um pouquinho, às vezes, depois do horário, mas, assim, coisa pouca para conseguir agregar ali e sair, né, do ensino médio já com um curso. Para mim foi muito proveitoso, e por isso que você até pontuou aí no início relacionado a pouca idade, né? Mas isso me ajudou, porque eu realizei o ensino médio já como técnico. Então, isso me engatilhou, assim, já para o mercado de trabalho. Sim, você já entrou praticamente preparada para estagiar, para começar a trabalhar já. Legal. Um técnico de eletrotécnica, ele tem a possibilidade de investir na área de empreendedorismo, de abrir o seu próprio negócio? Você pode citar algumas possíveis atividades? Sim, sim. No caso, por exemplo, eu até comentei, né, basicamente, sobre a questão de você conseguir abrir o seu próprio negócio e realizar serviço na casa de terceiros, né? Eu mesma tenho meu sogro, ele trabalha na parte elétrica, tudo quanto é ferramenta, utensílio que tem na vida, ele tem, ele gosta, ele tá ali envolvido, e ele presta serviço, né? No caso, às vezes, para lojas, não só para residências, mas, enfim, para empreendimentos de terceiros, e é muito legal, eu particularmente gosto muito, eu gosto muito dessa área, então eu sou suspeita, mas me admira também quando eu vejo ali atuando nesse segmento, que não é o meu segmento direto, porque eu acabo mexendo com maquinário também, enfim, outro setor, que não deixa de ser elétrica, né? Mas um segmento mais específico. Mas aí, quando ele está ali trabalhando na parte ali de instalação comercial, né, residencial, eu acabo ali me filtrando, querendo me filtrar um pouco às vezes ali. Para até aprender também, né? Aprender também, porque não é a mesma coisa, mas não é, entendeu? Cada um tem a sua área. Até pegar Nesse um pouquinho caso, de experiência. pegar um pouco, exatamente. Por exemplo, você chegou a comentar sobre os cursos, né? Eu até posso falar um pouco sobre os cursos. Eu realizei um curso de automação, até falei um pouco, né, sobre a eletrônica, mas meio que com a automação ali, que seria de fato programação, robótica. Para mim eu fiz um curso bem básico, eu gostei, mas como eu disse, né, eu gosto muito mais da elétrica, então assim, foi um curso produtivo que me ajudou assim a entender alguns componentes, mas não foi um curso para mim que tenha me brilhado os olhos, por exemplo, né? E dentro dos outros cursos que foram citados, que foi da NR10, NR35, esses cursos já são cursos específicos da minha atuação, no caso profissional. Dentro do trabalho, né, com elevadores, eu preciso ter esses cursos, não só esses, também como primeiros socorros também. E aí, na verdade, a NR em si, né, na verdade, ela é uma norma regulamentadora. E aí, a norma regulamentadora 10, ela fala sobre a segurança de instalações e serviços em eletricidade, com eletricidade. E aí você aprende, né, como lidar com uma situação ali de emergência, em questão de incêndio, explosão, entra a questão dos EPIs, que seria, né, equipamento individual ali de proteção, no caso óculos, né, luva, sapato de segurança, entre, enfim, outros. E aí você começa a tentar minimizar, né, evitar esses acidentes com a eletricidade. A NR35, ela fala sobre o trabalho em altura. E aí você também precisa aprender como que é trabalhar em altura, o que você pode fazer para evitar algum tipo de acidente. E às vezes, quando a gente fala em trabalho em altura, a gente acha que é uma coisa, enfim, super alta, né? Mas não é. Na verdade, qualquer trabalho acima de 2 metros já é considerado um trabalho em altura. Então, a gente precisa, ali, às vezes, de um equipamento mesmo de proteção. Na minha área, a gente tem os cintos, né? Tem cinto paraquedista, tem cinto limitador. O cinto limitador, ele serve para que eu consiga trabalhar dentro de um local limitado, né, assim como o próprio diz, para que eu não projete muito meu corpo para fora de um ambiente inseguro. E aí, em cima da cabina, né, que a gente chama o elevador assim de cabine, e aí acima, na parte superior do elevador, a gente também tem uma proteção, como se fosse, a gente chama de guarda-corpo, na verdade, né? E aí, essa proteção, ela tem uma medida, ela tem normas que elas precisam ter aquela medida devido a várias situações, então também é uma proteção, assim, contra quedas. E é muito interessante tudo em que a gente realmente precisa. E primeiros socorros que a gente também precisa, porque as situações, assim, adversas, infelizmente, elas acontecem, a gente precisa estar bem preparado, saber lidar com extintores, saber, né, ter ali o primeiro atendimento, de estar pronto-socorro, enfim, é isso.
Legal. Eu acho que você já quase respondeu a próxima pergunta, que é sobre esses Ah, cursos complementares, né? Sobre eletrotécnica. Tem algum outro que você queira? A pergunta é: quais cursos complementares para eletrotécnica são sim. imprescindíveis para quem deseja ampliar, talvez, ali o conhecimento na área? Aí talvez, sei lá, não sei se tem mais algum que você possa É, acrescentar. tem esses, né, de fato, mas é interessante também, de repente, dependendo do que você almeja, né, para sua carreira profissional, fazer um curso até mesmo de elétrica, de elétrica mesmo, porque Entendi. eletrotécnica é mais ou menos elétrica, mas a elétrica ela vai te dar ali um embasamento, né, uma profissão, de repente, mais ali preparada para o mercado de trabalho, Seria voltado mais para a seria o eletricidade. eletricista ali, né? Seria também a função do Isso, eletricista. exatamente. E aí você consegue fazer cursos, né, de contactoras, enfim, realmente são segmentos muito Legal. abrangentes que você consegue realizar vários tipos de curso para que você consiga ali ser um especialista em cada segmento. Legal, bacana. Quais são os interesses ali e habilidades que você considera que são imprescindíveis para uma pessoa que deseja trabalhar na área de eletrotécnica? A gente já comentou lá no início que, na verdade, é a habilidade de trabalhar em equipe, porque isso é importante, importantíssimo. Como eu já citei, né? É muito difícil, é muito raro você trabalhar nesse segmento e trabalhar sozinho. Você até pode trabalhar. Eu mesma trabalho sozinha durante o meu dia. Mas existem determinadas atividades que eu não posso fazer sozinha, eu não consigo fazer sozinha. E aí eu preciso, né, de um colega de trabalho. E aí entra uma questão, né, dos clientes. Então, assim, na verdade, a comunicação, né, em conjunto com o trabalho em equipe realmente é uma qualidade, digamos assim, né, que você precisa desenvolver. E se você não tem, se de repente você tem um pouco de dificuldade, não tem problema, você desenvolve com o tempo, você, né, vai tentando se aprimorar, vai tentando fazer, de repente, se está na escola, né, vai tentando fazer mais trabalhos em grupo. Trabalho em grupo é justamente para isso. A gente às vezes não gosta, não quer fazer sozinho, sei lá o quê. São Mas assim, habilidades na que, verdade, são habilidades que dá pode para falar. se aprimorar, né? Isso, na verdade, é uma preparação para o mercado de trabalho. Muitas vezes na escola a gente faz trabalho em grupo, achando que é só para a gente interagir e não se matar com um amigo, mas na verdade é uma preparação para o mercado de trabalho. Assim como outras coisas, a questão de ter horário, né, de segundo tempo, de primeiro tempo, de chegar no horário, é realmente a pontualidade em relação a todas as profissões. Então, assim, a gente consegue tirar proveito, né, do nosso ensino médio, da nossa parte como escola, e levar para a nossa carreira profissional. Esse é o primeiro ponto, né? A comunicação, na verdade, o segundo seria o trabalho em equipe, e aí entra a resolução assim de problemas, a agilidade, de repente, né, a criatividade para resolver, solucionar problemas, e também ter um raciocínio lógico assim é também importante, mas nada que a gente não consiga desenvolver com o tempo se você quer, isso que você importa. Se você quer muito uma coisa, você vai começar a praticar para que você consiga executar e que seja bem feito. Bacana, legal. Quanto à questão de contrato de trabalho, né? Como é que funciona o contrato de trabalho de um técnico em eletrotécnica, né? É, talvez em uma empresa estruturada, como é que funciona, né? É CLT, é um contrato temporário, é freelance, existem diversas possibilidades, como é que funciona? Existem existem diversas possibilidades, sim. No caso, no meu caso, CLT, né? Mas, como eu disse, tem outras equipes de prestadores de serviço que conseguem, às vezes, até fazer o seu próprio horário, às vezes cumprir um horário, né, um cronograma dentro da empresa. A empresa onde eu trabalho, ela tem vários tipos de contrato. O meu contrato, por exemplo, é de segunda a sexta. Aí tem outros técnicos que são de segunda a sábado, com um horário mais reduzido, mas aí tem outros que são de segunda a sábado, com uma folga na semana, com horário tradicional, que nem o meu de segunda a sexta, até porque, às vezes, a própria empresa ela precisa de técnicos que o tempo todo, né? 24 horas. Sim. Então, precisa ter uma distribuição ali de folgas que conciliem com os finais de semana, para que tenha vários tipos de horário. Então, assim, você consegue sim trabalhar de manhã, à tarde, à noite, que seja, e também fazer o seu próprio horário, se for, né, o seu objetivo. Legal, legal. É, as atividades de um técnico, de um eletrotécnico, né, melhor dizendo, na maior parte do tempo são realizadas estando sentado,
em pé, andando? Então, acho que um pouco de tudo. Acho que a gente consegue ali entrar num consenso, né? Sobre ficar um pouquinho sentado realizando alguma atividade, ficar um pouquinho em pé. Às vezes a gente vai precisar de escada, então, assim, é importante também pontuar. Muitas vezes a gente vai precisar de escada para alcançar alguns circuitos, alguns componentes. E aí, andando, no meu caso, por exemplo, eu tenho, né, a minha rota ali de atendimento. Então, por mais que na minha atividade eu fique, por exemplo, para manobrar o elevador, a cabine em si, né, eu preciso ficar sentada. Eu preciso ficar sentada e estar, né, manobrando ali a botoeira que a gente chama de inspeção, enfim, de direção do equipamento. Então, assim, existe momentos do meu trabalho que eu preciso ficar sentada, existe momentos que eu preciso trabalhar em pé, mas ao mesmo tempo, para um deslocamento de um cliente e outro, eu preciso andar. Então, assim, acredito que seria meio que um conjunto, assim, meio balanceado, um pouco de cada. Como é que costuma ser a jornada de trabalho, né? Quantidade de horas ali de trabalho de um técnico, de um eletrotécnico, porque você disse aí que tem essa questão o remanejamento, né, de horários, porque muitas empresas às vezes trabalham com 24 horas de suporte. Mas como é que é um plantão, por exemplo, de um eletrotécnico? Ele chega lá para trabalhar, a quantidade de horas dele é quanto? Normalmente ela varia ali, por exemplo, um turno da manhã, né? Pode ser de 8 às 5, seria mais ou menos essa média. No meu caso, atualmente eu pego 7h30, largo 5, e aí depende muito, mas assim, como eu disse, depende do que você quer. Se você quiser trabalhar para uma indústria, né, para uma empresa, tem essa vontade ali de trabalhar como um terceirizado, né, como um prestador de serviço para uma empresa, você vai acabar seguindo as normas, né, do CLT. Mas também, se você quiser ter o seu próprio empreendimento, você consegue ali fazer o seu próprio horário, que é uma coisa maravilhosa, que acho que todo mundo gostaria, né, de conseguir realizar o seu próprio horário, fazer, trabalhar quando bem entender. Então, assim, a gente consegue ter essa diversidade, mas normalmente seria ali, eu sei, entre 6 horas de trabalho, de repente 8 horas de trabalho. Você falou sobre os cursos NR10 e NR35, né, a respeito de segurança, né, do trabalho ali, trabalhar em altura, trabalhar em questões que exigem risco ali. Que condutas costumam ser adotadas para essa segurança na hora do exercício profissional ali, não somente para riscos físicos, né, mas também riscos químicos, psicológicos, biológicos? Então, por exemplo, eu vou entrar um pouco na parte, né, dos EPIs em si, porque, por exemplo, quando a gente entra na questão de risco químicos, a gente tem uma luva específica, que seria a luva nitrílica, que é uma luva para você conseguir lidar ali com os produtos químicos. Inclusive, eu utilizo ela em diversas etapas do meu segmento, mas, ao mesmo tempo, você também precisa ter uma... Vou falar um pouco do meu segmento, porque, enfim, né, é o que eu faço. Mas, assim, por exemplo, eu preciso ter um procedimento de segurança. Todo mundo sabe que o elevador é algo, né? É uma máquina, e tudo que trabalha com máquina é algo perigoso. A gente controla, mas a gente sempre tem que estar ali com atenção, trabalhando ali com muita atenção. A gente tem um procedimento que a gente chama de APT, né? Que é a análise de perigo da tarefa. Então, a gente precisa parar e pensar no que pode, né, ser um risco para mim, que medida que eu consigo adotar para prevenir esse risco. Então, a APT é muito importante por conta disso, e a gente consegue também realizar alguns procedimentos de segurança, como normas, no meu caso, da empresa mesmo, que para ter o controle do equipamento. E aí entra bloqueio elétrico, né, bloqueio mecânico, a gente consegue utilizar a barricada de proteção para que terceiros não curiosos, né, não cheguem muito próximo, de repente, de uma atividade específica. Então, assim, a gente tem diversas áreas, né, de medidas para controle ali, para a gente sempre estar atento e não deixar que nem que a gente se machuque e nem que outras pessoas que não têm nada a ver com a nossa profissão cheguem perto ali e acabe se machucando a querer só olhar alguma atividade. Legal, legal, é legal essa importância também de pensar ali no cuidado de quem está em volta também. Muitas vezes é uma pessoa leiga que não entende, né, o procedimento que está Sim, sendo feito e o risco que às vezes pode ocorrer
de acontecer algum acidente. Muito bacana. Kathleen, quais conselhos você daria, né, para os jovens que talvez estejam assistindo essa entrevista, talvez tenham interesse nessa área de eletrotécnica? Quais conselhos você daria para essas pessoas que estão cogitando a ingressar nessa área profissional? Olha, se você gosta de quebrar coisas, consertar coisas, futucar coisas, mexer, você vai estar no lugar certo, porque é muito sobre isso. A gente falou sobre as qualidades, mas a gente pode fixar que é sobre a resolução de problemas. Você precisa estar focado em dar uma solução para uma coisa que está acontecendo. Seja para uma peça que quebrou e você precisa ali saber como que você vai lidar, se você vai enviar o quê? Vai solicitar uma nova, se você, por algum motivo, vai ter que reparar a peça, se você tem que estar ali junto com a resolução de problemas. Então, se você gosta, né, de solucionar atividades, gosta dessa parte de raciocínio lógico, eu acredito que você, de fato, vai se encontrar muito nessa área, nesse segmento. Eu, particularmente, gosto e eu estou muito feliz. Então, assim, se você quer, e mesmo que de repente, foi como eu disse, né? Mesmo que você não tenha algumas habilidades, mas você se interessou um pouco, né? Que seja, mas você quer aprender, começa, né, a pesquisar, entender, ver mais vídeos, pesquisar mesmo sobre cada atuação, cada mercado, como eu falei, são vários segmentos, então às vezes você não gostou do meu, porque o meu é elevador, enfim, você não gosta, não é muito amigo, nem gosta de pegar elevador, prefere escada, que quer morar no primeiro andar se for no condomínio. Mas você consegue analisar outras atividades, mesmo que não seja a minha. Então, assim, é muito interessante você pesquisar, fazer tem aqueles, como é que chama? Aqueles quiz, né, de ver o que você tem mais afinidade. E se você tiver afinidade com essa parte, né, eletrônica, elétrica, segue em frente que eu te desejo sucesso e vai dar tudo certo. Legal, bacana. A gente está chegando ao fim, tá? E eu já queria te dar a oportunidade para você dar as suas considerações finais. Se você quiser divulgar alguma rede social, se quiser divulgar também alguma plataforma de ensino que você recomenda, tá bom? Fica à vontade. Gente, é basicamente isso mesmo. Tenho a única plataforma que eu utilizo, de fato, é o meu Instagram, que seria KATY_Cardoso 8. E, na verdade, é isso. Desejo que vocês se encontrem aí no mercado de trabalho. Para quem está com dúvidas, né? Estava com dúvidas. Espero que eu consiga, né, ter apresentado algumas soluções para sua dúvida. Espero que você se encontre, mesmo que não seja neste ramo, espero que você se apaixone por um outro. Então, o importante é que você está aqui, está no canal, está assistindo, está procurando, está se esforçando aí, ter uma especialidade, e é isso que importa. Então, eu te desejo sorte, sucesso e que sua carreira seja muito abençoada. Legal. Esse foi o Avalie e Realize. Hoje a gente recebeu a Kathleen Silva, compartilhou um pouquinho com a gente a sua experiência, que eu acho que foi muito válida, a gente aprendeu bastante aqui. Eu estava ouvindo ela falar aí, muita coisa eu peguei também para mim. E você que talvez deseja seguir na carreira de eletrotécnico, pega essas dicas, pega essa experiência, apesar dela ser nova, essas experiências muito boas que ajudam a gente a tomar uma decisão ali um pouco mais embasada, um pouco mais voltada, né, para uma área específica. Esse foi o Avalie e Realize, que é o programa de orientação na sua escolha de carreira profissional. Fiquem com Deus, até a próxima.